Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez estamos aqui, felizes de estar com vocês reunidos através da internet. Mas acreditem, é muito melhor pessoalmente, interagindo uns com os outros, conversando naturalmente sobre a palavra de Deus e absorvendo cada vez mais aprendizado. Eu me sinto feliz por conseguir passar um pouquinho do quase nada que eu sei para pessoas que sabem muito mais que eu. A aula de hoje, aspectos essenciais da doutrina da salvação, é a aula 6 da revista Compromisso, da editora Convicção, ligada à Convenção Batista Brasileira. Abra sua Bíblia em Efésios capítulos 1 e 2, que o Espírito Santo de Deus, a partir de agora, tome a direção de nossa fala, de nosso pensamento, nosso sentimento, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, nesse aprendizado interminável da palavra de Deus. É tão profunda, é tão extensa, é tão abrangente, meu Deus, que nem mesmo todos os estudos teológicos feitos desde lá do tempo de Moisés até hoje ainda não alcançaram a plenitude dela. Ela é muito maior que isso. É a palavra de Deus. O que ele faz nós não entendemos agora. Vamos compreender depois. Ele mesmo nos disse isso. Então vamos em frente. Ávidos por aprender, um rápido flash só de aquecimento sobre a evangelização feita por Paulo, o apóstolo dos gentios. Lembra disso? Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Escolheu 12 para fazerem a evangelização da sua igreja. Um o traiu para que se cumprissem as Escrituras. E por incrível que possa parecer aos nossos olhos, poderia escolher dentre os discípulos deles o 12º no lugar de Judas? Poderia sim, eram os que estavam com ele, aprendendo com ele o tempo inteiro, mas ele queria uma pessoa de personalidade forte, firme, cumpridora daquilo que seria melhor para ele. E foi buscar Saulo de Tarso, o caçador de cristãos. Veja como Deus age. Quando ele quer mudar a tua vida, a minha vida, ele muda e não pergunta como nem porquê. Mas é para quê? Então vejamos ali. A quantidade de capítulos feita pelos 4 apóstolos evangelistas. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João, evangelista, claro, 21, e o mesmo João nas cartas e Apocalipse mais 29, ou seja, João escreveu 50. Pedro, 1 e 2 são 8 capítulos, soma total desses evangelhos e dessas cartas 126 capítulos. Então você olha para Paulo, ex-Saulo de Tarso, 100 capítulos, 16 em Romanos, 29 em Coríntios, 6 em Gálatas, 6 em Efésios, 4 em Filipenses e Colossenses, 8 em 1 e 2 Tessalonicenses, 10 em Timóteo, 3 em Tito, 1 em Filemão e 13 em Hebreus. As cartas de Paulo são apaixonantes, gente. É ótimo você aprender estudando o Evangelho. Os 4 evangelhos, sim, mas com todo respeito, eles citaram mais os dados históricos e Paulo veio traduzir o que Deus queria dizer, o que Jesus tinha ensinado. É muito profundo. Objetivos. Esteja atento, passa a mão na tua lupa e vamos examinar a nossa vida, vamos examinar nosso aprendizado, a nossa vivência. Nós precisamos saber. Mas saber o quê? É imprescindível cada um de nós compreender que não há escape para a vida do homem sem Jesus, sem salvação. Ali adiante a gente vai tocar nesse assunto também. Mas o que nós precisamos fazer? Nessa aula nós vamos descrever os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Nós devemos agradecer a Deus por nossa grande salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus.
Então veja ali em cima, fala, sem Jesus, sem salvação. E aqui esclarece que a salvação vem pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. E o que eu devo fazer? Vamos em frente, vamos aprender um pouquinho mais? Estou aprendendo com vocês também. Prestem atenção nesse texto áudio. Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu consegui ser salvo. Se você foi salvo, meu amigo, foi pela graça, mediante a fé que você teve em Jesus Cristo. Só isso. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Além de crer, não tem mais nada para fazer. E nós devemos estar sempre atentos à essência da palavra de Deus. Não é ler como um romance, como um livrinho qualquer. Abre teus ouvidos. Que Deus nos abra todos os nossos ouvidos de cada um de nós. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Não ouvir as baboseiras de filmes, de televisão, de notícias, de desgraças todas que tem por aí, mas ouvir a palavra de Deus. E aí a fé aparece e cresce em nós e há de frutificar. Vejamos em Efésios 1, versos 5 e 8. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Filho unigênito Jesus Cristo. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Se eu tivesse 1/1000% da sabedoria de Deus. Irmãos, acreditem, eu acredito também. Eu deveria ser mais 100.000 vezes melhor do que eu sou, porque eu não sou nada. Apenas um aprendiz compartilhando o que aprendo para que todos nós possamos aprender juntos. Vou repetir, se eu tivesse 1/1000 da sabedoria de Deus, certamente eu seria, no mínimo, 100.000 vezes melhor do que eu sou hoje. E continuo sendo nada. Amém? Vamos em frente? Em Cristo nós temos a mais importante e real segurança da nossa fé. Termos nascido de novo, com um propósito bem definido, claro e inquestionável, que é para louvarmos e glorificarmos a Deus através do nosso irrepreensível viver. Isso é complicado. Nós somos pecadores por essência, por natureza. O homem, para pecar, é só pensar, já está pecando. Se puser em prática, agrava o pecado. Se repetir, ele fica um pecador ainda mais complicado. Mas que não seja um pecadeiro profissional, que se esmera em fazer tudo que não presta. Torna-se um iníquo. Então nós temos que zelar pelo nosso caminhar, porque cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. E aqui cabe uma ressalva que eu já fiz em outras aulas. Quando você pede para Deus, livra-nos de todo o mal, não é da maldade que os outros façam para mim, ou façam para você. Cada um dará conta de si a Deus. Então o mal que os outros fazem ou tentam fazer contra mim, eles vão prestar contas. Mas e o mal e a maldade que ainda possa estar em mim? Isso eu devo neutralizar, e só com o Espírito Santo agindo em mim é que eu conseguirei isso. Na verdade, Ele conseguirá. Então examinemo-nos e perguntemo-nos a nós mesmos. Pensemos um pouco, vai lá para o fundo da mente agora, para o fundo do teu coração e pergunta: tudo que eu faço realmente converge ou coopera para a glória de Deus? Ajuda-me, Senhor, a ser um pouquinho melhor a cada dia.
conforme o teu querer, para que eu possa ser útil no teu perfeito plano eterno. A graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. Efésios 2, verso 13. Mas agora, contraste entre vida nova e vida velha, em Cristo Jesus, Jesus desfez em nossa vida todo o mal que nos condenaria por causa do nosso pecado. Notem, todo o mal que nos condenaria, aquele mal, aquela maldade que estava em nós. Está ficando claro? Eu espero que sim. Viestes para perto pelo sangue de Cristo. A graça de Deus fez com que o sangue de Jesus, derramado na cruz, evidentemente, fosse eficiente e eficaz. Eficiente é o que trata do meio, eficaz é o que conclui a obra. Certo? Então, mas agora, em Cristo Jesus, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Vamos ver agora 3 aspectos essenciais. Primeiro, só existe eleição pelo Pai por meio de Jesus. Lembram daquela passagem, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós? Ele nos elegeu através de Jesus Cristo. E feliz aquele que crê em Jesus Cristo, como Filho do Pai, como o único e suficiente Salvador. Está escrito, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, essencial é crer em Jesus Cristo, certo? Segundo, o livre-arbítrio que nos foi dado lá na criação, lá no Gênesis, não é contrário à graça. Vamos tentar entender isso. Em nenhum momento Deus te pega pelo pescoço, o mesmo Jesus Cristo te pega pelo pescoço e diz para mim, você tem que acreditar em mim. Não, não é por força, não é por violência, é pela graça. É uma liberdade que você tem de aceitar, reconhecer que Jesus Cristo é o teu, é o meu, é o nosso Salvador. E então, você teve o exercício do livre-arbítrio para escolher o que é melhor. E não é melhor para o momento, é melhor para a eternidade. Porque a vida que Ele oferece é eterna. A salvação que Jesus Cristo nos trouxe é eterna. Amém? Terceiro aspecto. Aceitar a escolha é livre e espontâneo. Quanta gente já se converteu ou já se sentiu atraído irresistivelmente para o encontro com Cristo de ouvir uma canção, um hino, e no cantor cristão, meu Deus do céu, como tem hinos maravilhosos lá, que deveriam ser cantados mais vezes, nos cultos, nas celebrações, nos encontros familiares, nos PGMs, pequenos grupos multiplicadores. Pequenos grupos, que é isso? Lembra dos apóstolos no começo? Eles se reuniam de casa em casa e partilhavam o pão e partilhavam a palavra, e milhares de pessoas iam se convertendo a Cristo. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele escolheu pessoas especialíssimas. Muitos deles mal sabiam ler e escrever. E você vê doutores, juízes, autoridades, cheias de estudo, de especialização, de doutorado, de PhD, não sei o que mais. E faziam o quê por Cristo? Nada. Não está na quantidade do estudo. Não está na roupa, no traje que veste, nos bens que possui. Está na essência da pessoa. Isso faz parte do processo de salvação. Vamos adiante. Atenção. A graça de Deus restaura o homem vivificando-o em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 1. Um alerta, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos. Esta é a verdadeira situação daqueles que estão fora de Cristo.
Eles não têm vida. Eles têm um arremedo de vida, perambulando de bar em bar, de confusão em confusão, se envolvendo em um monte de coisas que não prestam e se afastando da pureza da salvação que Deus pôs ao nosso alcance, Jesus Cristo. Aí você se depara com os caminhos tortos e fica cheio de interrogação e exclamação: meu Deus do céu, isso aqui parece o melhor caminho, mas por qual deles que eu vou? Presta atenção, vamos sair um pouquinho de Efésios, vamos lá em João 6:65. E Jesus prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Santo Deus e Pai, concede, meu Senhor, que todos nós nos mantenhamos nesse caminho para um grande encontro com Cristo e que venha junto conosco os nossos familiares, todos, sem exceção. Jesus transformará a nossa vida, a nossa família, para sermos infinitamente melhores do que somos hoje. Amém? João 14:6. Você pode estar pensando, por que eu tenho que ir a Jesus? Jesus respondeu dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. E lembre que no item anterior ali, ninguém pode ir até Ele se não for concedido por Jesus. Poxa, mas onde é que está escrito isso tudo? Isso está na palavra de Deus. Em João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está ali, ó, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Bonito, né? É mais bonito quando isso daí, essa sementinha cai lá no coração, lá no fundo do coração, encontra terra fértil, germina, cresce, floresce e frutifica 100 por 1. Está ótimo. Se de nossos familiares cada um se converter e converter mais 100, aleluia, meu Deus. João 6:37. Agora o melhor. Você fica pensando, poxa, tudo bem, eu vou até Cristo, e daí? Veja o recadinho ali, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, bem lento, de modo nenhum o lançarei fora. Olha que maravilha. Vem para Cristo, poxa. Vai ficar nesses debates de autoridades humanas que estão fazendo um monte de bobagem no mundo inteiro? Segue os passos de Jesus. Ele deu três passos essenciais. Primeiro, eu preciso negar-me, negar os meus interesses. Segundo, eu devo carregar comigo a minha cruz diariamente. Ou as minhas cruzes, as suas cruzes. Não são de madeira. São das lutas, das dores, dos sofrimentos, das angústias, das aflições que teremos nesse mundo, mas ele venceu o mundo. Então, para ir até Cristo, para fazer o que ele queria, o que ele quer que façamos, tome sua cruz diariamente. Primeiro, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. Lembre-se, Jesus foi bastante claro quando ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você tem servido ao plano de Deus? Tem servido ao próximo que está com fome, que está com frio, que está doente, que está preso? Está lá. É como devemos seguir a Jesus. Fazendo como ele fez aqui. Ele ensinou fazendo, mais do que falando. Ele dava uma palavra e praticava. Praticava alguma obra e explicava. E ainda assim os apóstolos não entendiam. Crucial, no barco, quase afundando: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus repreende o mar e o vento e os dois se acalmam. E eles que estavam com Jesus perguntam: mas meu Deus, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quando estavam chegando do outro lado do mar da Galileia, os endemoniados gritam: que queres tu conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
Os demônios conheciam Jesus melhor do que os apóstolos que estavam com ele, perambulando por aquelas terras, evangelizando, absorvendo entendimento, não reconheciam o Cristo Salvador, mas ele é o teu e o meu, o nosso Salvador. Amém? Opção única nesse aspecto. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quer coisa melhor? Você estará limpo, mais alvo que a neve, lavado no sangue do Cordeiro. Efésios 2, verso 8, uma explicação bastante interessante aqui. A magnitude do amor e da misericórdia de Deus revela os aspectos essenciais da doutrina da salvação para todo pecador. Primeiro, o preço da nossa salvação, do nosso resgate, foi pago integralmente por Cristo na cruz do Calvário. Pensa bem nisso. Segundo, os nossos feitos ou as nossas obras não podem comprar a salvação. Terceiro, a salvação é dom de Deus, ato do seu infinito amor pelo homem perdido. Ele ama o pecador. O que ele não ama é o pecado, que é a obra do inimigo na vida do homem, na nossa vida. Não podemos deixar ele tomar conta da nossa vida. Está escrito, buscai o Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Todos vocês já devem ter ouvido isso em alguma das igrejas onde frequentaram. É a palavra de Deus. Quarto, cabe a nós apenas corresponder com fé ao convite do amor de Deus. Quando Ele te chamar, como Ele me chamou, corra para os braços de Jesus. Corra para os braços do Pai. Quinto, é mediante a fé que nos apropriamos de tão grande salvação. Lembremos-nos, obras só resultam em galardões e recompensas, como nos diz a palavra. A cada um será dado segundo as suas obras. Resumindo, a salvação é de graça e pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Percebe nesses 7 aspectos a grandiosidade, a magnitude do amor e da misericórdia de Deus por mim, por você, por todos nós? Ele nos quer ver salvos mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Vamos em frente. Quem imagina que a vida seja representada apenas pelos acontecimentos diários do mundo, esse homem está espiritualmente morto, pois o pecado continua a fazer estragos na sua vida pessoal, vida familiar e, consequentemente, na sociedade e na humanidade. Ele vos deu vida. Fomos vivificados por Cristo Jesus para sermos sal e luz na terra e fazermos diferença no mundo e na humanidade. Já comeu uma comidinha sem sal? Não tem graça nenhuma, né? Pensa bem, o sal é para dar sabor na vida. E luz na terra, já teve a oportunidade de caminhar em lugar totalmente escuro? Em treinamento militar, percorri alguns quilômetros no meio do campo, no meio do mato, em noite de lua minguante, de inverno. Superação constante, gente. Mas é muito difícil andar nas trevas. Só que as trevas aqui são as trevas do pecado. Dela nós devemos manter distância. E nós, sendo luz, nós vamos entender que a treva só existe pela falta de luz. Acendeu a luz, somem as trevas. Para onde elas vão? Se desfazem. Busque a luz e procure ser sal da terra. Assim faremos a diferença no mundo e na humanidade. Reforçando o que foi dito antes, ninguém é forçado ou obrigado a crer, mas sem crer é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, não está ali, né? Mas você sabe disso. Efésios 1, versos 3 e 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito ou beneficência da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha que maravilha! Vocês viram que ali em cima tem uma letrinha A, e aqui tem umas explicações na própria Bíblia, que se explica por si. Um pouco aqui, um pouco ali. Lei sobre lei, regra sobre regra, norma sobre norma, estatuto sobre estatuto, preceitos sobre preceitos, e você vai buscando daqui e dali, você começa a entender, vai clareando, você vai sentindo a luz de Deus te envolvendo, a graça de Deus te preenchendo. João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Notem que o A está ali, escolhestes, escolhi e vos nomeei, para que vades, ou para que vão e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele conceda a vocês. A questão da eleição à luz da pessoa de Jesus é para os que estão em Cristo. Amém? 1 Pedro 1, verso 2. Eleitos ou escolhidos, certo? Ou nomeados por Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Presciência, antes que eu pense, Ele sabe o que eu vou pensar. Antes que eu fale, Ele sabe o que eu vou falar. Ele sabe em que tom eu vou falar, com que propósito eu estarei falando. Não adianta você fantasiar com palavras bonitas quando está desejando o mal para o outro. Não adianta você adular, você bajular, você ficar elogiando a pessoa quando você tem outras intenções. Ele conhece o nosso sentimento, o nosso pensamento. Ele conhece a nossa alma desde antes de sermos formados no ventre de nossas mães. Esse é o alcance do Deus onipresente, onisciente e onipotente, para fazer tudo o que Ele quer. Aqui nós vamos aprender um pouquinho da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E entender o que está escrito ali em cima. Em Cristo fomos eleitos para a salvação pela graça de Deus. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, merecimento, mas segundo a riqueza da sua graça. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. De todos os homens. Quando fala em cima, desde a eternidade, procure lembrar que no princípio o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito pairava sobre as águas. E ali foram vários passos. Em João nós vamos conhecer que tudo foi feito por Ele, por esse mesmo Espírito. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Ou seja, tudo foi feito por Ele. Quem? Jesus Cristo em Espírito. Esse mesmo Espírito que se fez homem, que se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, nasceu, se fez homem, viveu uma temporada curta conosco. Nunca teve diplomas, não precisava. Nunca estudou medicina, nem psicologia, nem filosofia. Ele não precisava. Ele é a ciência absoluta de tudo. Por isso que está escrito na palavra que no final dos tempos toda a ciência, entenda-se, toda a ciência humana será abolida. Porque vão ver maravilhas tais que não há exército no mundo que consiga combater.
Não há bando de terroristas, de malfeitores que consigam suplantar. O poderio de Deus é infinito. Ele criou o universo. Quer um pouco mais? Acho que não precisa. Assim, embaixo ali, Deuteronômio 30, 15 e 20, João 15, 16, que nós já vimos, Romanos 8, 35 a 39 e 1 Pedro 5, 10. Essas 4 citações, como vê um pouco aqui, um pouco ali, confirmam tudo o que está sendo dito até agora. Família de Deus. Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha que maravilha! Somos da família de Deus, meus irmãos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, que foi rejeitada. Pedra angular, o que seria? Quando se vai edificar ou construir uma casa, um prédio, um templo, aplana seu terreno, escolhe um ponto, põe a pedra angular e dali, daquela pedra angular, entenda-se Cristo, a pedra angular que os judeus rejeitaram. Dessa pedra angular sai todo o desenho da base da casa, chamada planta baixa, que determina onde serão as fundações, as divisões de paredes, etc., para edificar. Amém? Ou seja, por maior e mais infame que tenha sido o nosso pecado e a vida humana, a graça de Deus disponível pela fé é enorme e capaz de cobrir todo tipo e tamanho de pecado. A graça de Deus nos coloca na condição de membros da família de Deus. Olha que maravilha! Já pensou? E essa família de Deus é composta pelos filhos que Ele adotou por meio de Jesus Cristo. Pessoas que Ele escolheu, que Ele elegeu, através da fé que tenhamos em Jesus Cristo, que é o primogênito dentre muitos irmãos. Como um Pai perfeito, nosso Deus ama todos os seus filhos na mesma medida. Quantas encrencas de famílias poderiam ter sido evitadas ao longo da história da humanidade se o pai ou a mãe deixasse de privilegiar esse ou aquele filho ou filha em detrimento e prejuízo dos outros? Não é para ser tratado tudo igual? Deus faz isso. Em Deus não há divisão e nem acepção de pessoas. Na família de Deus, todos são iguais. Todos somos iguais. Amém? Ele olha igualmente para todos nós como filhos dele, que ele escolheu. Demos graças a Deus por isso, mediante a fé que temos em Jesus Cristo. Ok, a essência da aula trata dos aspectos essenciais da salvação, mas como viver? É de coçar a cabeça realmente. Primeiro, decidindo viver para a glória e louvor do Senhor, e tudo o que fizer seja para a honra e glória dele. Não fazer para nosso próprio deleite, para nossa própria satisfação pessoal, para nossa própria promoção, de ficar em destaque, seja na igreja, seja em que parte for. Faça pela obra de Deus, mas faça para a honra e glória dele, não a tua, nem a minha. Amém? Segundo, decidindo abandonar toda a prática do pecado, lembrando que o pecado, ele começa lá na mente. Começou a pensar bobagem, filtra, corta, deixa de lado e viva para Cristo. Terceiro, crendo que todos fomos vivificados em Jesus. Estávamos mortos no pecado, fomos vivificados em Jesus. Fica bem claro isso. Quarto, não seja soberbo pelo fato de fazer parte da família de Deus. Não é mérito teu nem meu. Eu não posso me ensoberbecer pelo fato de pertencer à família de Deus. Não posso, nem devo. Seria insanidade da minha parte. Humildemente, eu devo dar graças, sem cessar, em todo tempo e lugar. Quinto, devemos lembrar sempre que a salvação foi pela graça, apenas pela graça, mediante a fé que tenhamos em Cristo Jesus. E agora revendo
o texto áureo que estava lá no início da aula. Presta atenção e veja no quadrinho que está à tua direita, lá em cima, naquela seta azul, tenham sempre em mente, consciência plena disso aqui. Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E fecha com aquela frase de alerta que colocamos ali embaixo. Devemos estar sempre atentos à essência da palavra de Deus. Mas como aprender isso? Como entender? Como compreender? A primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, Praça Duque de Caxias 91, aos domingos, 9 horas da manhã, assim que acabar a pandemia, assim que for eliminado o confinamento, voltaremos a nos reunir frente a frente, olhos nos olhos, sorrindo uns com os outros, cumprimentando, nos abraçando, nos celebrando a presença de Cristo Salvador entre nós. Amém? Uma santa e abençoada semana de profundas reflexões a todos nós, a todos vocês, e que essas palavras não fiquem só conosco, mas que alcance todos os nossos familiares, os seus, os meus e de quem mais assistir a essas aulas. Todo domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical na Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. Um forte abraço de fé e de amor em Cristo a todos vocês. Fiquem na paz.